quero vos apresentar uma vida dela. Não é meu papel julgar a vida de vocês e dizer que ela não é dela. Mas eu quero apresentar algo mais excelente. Quero apresentar a vocês Alberto Caeiro. Também quero desejar boa noite às borboletas, que a professora sempre traz. As flores que aqui estão, são tão belas. Boa noite a você também, Nicole. São eles o que nos dá sentido à vida e nós nem muito precisamos compreender, nós estamos vivendo. E Alberto Caeiro nasce no ano, até no nosso país, bem marcante, que é a proclamação da República. Ele nasce em 1899 em Lisboa e assim começa então a sua trajetória das 5 cidades. Alberto Caeiro, então, ele vai ver o que eu estou vendo hoje. Não essa luz que muita gente tanto pensou e ficou dias e dias trabalhando nela, mas a gente está vendo lá a lua e o seu brilhar. Então é assim que a gente vai falar da natureza do Alberto Caeiro. Num dia excessivamente nítido, dia que dava vontade de ter trabalhado muito, para nele não ter trabalhado nada, entrevi, como uma estrada por entre as árvores, o que talvez seja o grande segredo, aquele grande mistério de que os poetas falsos falam. Vi que não há natureza, que natureza não existe. Vi que há montes, vales, planícies, que há árvores, flores, ervas, que há rios e pedras, que o conjunto real e verdadeiro é uma doença das nossas ideias. A natureza é partes sem um todo. Isso é talvez um grande mistério de que tanto falam. Foi isto o que, sem pensar nem parar, acertei que deveria ser a verdade. Que todos andam a achar e que não acham. E que só eu, porque não fui achar, achei. Olha, que beleza é a natureza, e nós nem a olhamos às vezes. Muitas vezes nos esquecemos e nos prendemos nas tecnologias, mas isso eu não posso comentar a vocês, porque o meu papel não é julgar, é apresentar. E eu quero apresentar também algo que vocês já conhecem, que é o saber. E para Alberto Caeiro não havia saber, ele simplesmente vivia, e essa vida dele trazia-lhe paz para todos os dias, trazia-lhe momentos indescritíveis, e que até hoje eu mesmo não entendo. Poetas são poetas místicos, eles são filósofos doidos, filósofos doentes, são muito malucos, que dizem que flores têm. Como que a flor vai sentir? Que a pedra tem alma. E que os rios têm êxtase aos luares. Mas se as flores se sentissem, não seriam flores, mas sim gente. E se as pedras tivessem almas, elas seriam coisas vivas e não pedras. E se o rio tivesse o êxtase ao luar, ele seria, o rio seria um homem doente. Não, por favor, me deixe no meu mundo e não diga que para mim há uma cor vermelha, há um papel, mas há apenas uma flor. Isso simboliza para mim algo indescritível, algo belo, algo que jamais poderia dizer na ciência, porque ela não me proporciona nada disso. Isso aqui não me serve de nada. Na verdade, para onde eu vou, não farei uso dela. E para onde está me reservada, eu não precisarei bater cartão. Então, é nessa perspectiva que Alberto Caeiro, ele anda, ele vive, ele se move para um nada, pois veio de um nada. E assim ele está feliz, contente,
e conformado com o que vive, do que vive cercado de belas flores, vive cercado de belos conceitos que não são ideológicos e nem são a fim de mandar em ninguém. É assim que a natureza nos apresenta, basta apenas conviver. Foi nessa perspectiva que Alberto Caeiro sofreu acerca da mãe dele e do pai dele vencido quando tinha 9 anos. E depois é esse Alberto Caeiro também que, com uma naturalidade, começa a tossir. Mas para muitos ali acabava-se a força da juventude, mas na verdade a vida era uma constância de juventude. É assim que Alberto Caeiro trata a morte. Não precisa entendê-la, porque nem sei como que nasceu. Quando vier a primavera, a minha morte será visível. Se eu me importar com as flores da primavera passada, elas florirão. As árvores continuarão verdes como nas anteriores, e de nada valerá a minha realidade aqui nesta terra. Se a morte me servir como um fato bom, de importância nenhuma ela terá sido. Soubesse que amanhã morreria, e a primavera, depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Gosto que tudo seja real. E tudo esteja certo. Assim sendo, assim seria mesmo que eu não gostasse. Porque se eu morresse hoje, eu morreria contente. Porque é tudo real e é tudo, está tudo certo. E é nessa perspectiva que nós temos, então, sem pretensão alguma, sem conhecimento, sem desejar, sem ambição, o maior heterônimo de Fernando Pessoa. É nessa simplicidade de vida que ele se torna o maior. Na qual, mas ora, apagado pela mansidão do vento sobre as águas. Para que entender, podemos viver? Para que nos isolar em lugares como esse, se poderíamos estar lá, aproveitando a vida, sem qualquer ordenança, sem qualquer obrigação? A vida não é um presente? Fomos surpresos por ela. Então por que fazer dela um castigo? Não há por que entender. Podem pisar latinho no caixão. Se quiserem, podem até dançar e cantar em volta dele. Eu já não tenho preferência, porque a hora que eu não vou poder ter preferência. Porque o que é na hora que é. Eu sou o guardador de rebanho. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Eu penso com os olhos, com os ouvidos, penso com as mãos, com os pés. Eu penso com o nariz, com a boca. Pensar uma flor é vê-la, cheirá-la. E comer um fruto é saber o sentido. É por isso que nos dias de calor, quando fico triste por ter gozado tanto, eu me deito, estendido na erva, e fecho meus olhos quentes e sinto no meu corpo a realidade. Eu sei, conheço a verdade, e sou feliz. É nessa perspectiva de, talvez até seria pretensão demais enfrentar isso aqui para a simplicidade que é o nosso personagem. Então foi nessa perspectiva que a gente tenta trazer para vocês, de início, pelo menos, uma breve leitura sobre Alberto Caeiro, mas simples, que essa realidade que ele vivia também se aplica a nós, essa vontade, esse desejo de aproveitar a vida sem
muitos estímulos, tem muito que analisar, né? Vivemos aí época de preservar o meio ambiente, né? Jogam isso na mídia, mas se nós vivêssemos, não teríamos que ter preservado ela agora, porque na verdade a gente abusou dela e não viveu. É nessa perspectiva que nós apresentamos a vocês, nesta noite, Alberto Caeiro, em constante harmonia consigo mesmo e com o principal, o meio em que ele vive.